Graça e paz do Senhor. Vamos para o nosso devocional deste dia. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 a 4. Diz assim: E sucedeu que depois disso, os sírios de Moabe e os sírios de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazot-Tamar, que é Eugede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Glória a Deus! Que palavra tremenda! O tema do nosso devocional hoje é usando as armas de Deus. Então, o rei Josafá, ele recebe uma notícia ruim que vinha contra o seu reinado os inimigos. E ele tinha à sua disposição, um exército com soldados, com lanças, com bigas, com flecha, e ele poderia então enfrentar o inimigo, meus irmãos, com o seu exército. Mas como ele era um homem temente a Deus, o que ele fez? Ele usou as armas de Deus. Irmãos, Josafá, na verdade, quando ele recebeu a notícia que vinha um inimigo contra o seu reinado, ele teve medo. Às vezes, nós, em determinadas situações da nossa vida, nós também temos medo. Nós temos medo. Às vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não vemos solução aos nossos próprios olhos, muitas vezes pelas nossas dificuldades, muitas vezes pelos os desafios que o futuro nos reserva. Então o rei Josafá, quando o inimigo veio contra ele, ele teve medo. Nós somos sentimentais, nós somos emocionais, e em determinados momentos da nossa vida, nós choramos, sentimos emoções, sentimos pavor, medo, e não foi diferente com o rei Josafá. Mas quando ele recebeu essa notícia ruim, o que ele fez? Qual foi a atitude do rei Josafá? Ele reuniu toda a congregação, juntamente com os soldados, e buscou o Senhor em oração, buscou o Senhor em jejum e buscou o Senhor através do louvor, colocando os levitas na frente dos soldados. Então, o homem de Deus, a Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, não se abalam com as más notícias. Então, vamos usar as armas certas. Às vezes, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, às vezes que nós estamos passando por um problema difícil na vida conjugal, na criação dos nossos filhos, na saúde, na vida financeira, nas nossas empresas. Então, quando nós estamos passando por esse momento difícil, em vez de a gente usar as armas humanas, que nós possamos, a partir de hoje, usar o que é as armas de Deus. Não adianta nós usarmos as armas humanas. Às vezes você diz aí no seu coração: mas eu sou formado, eu tenho nível superior, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação, eu tenho dinheiro, eu sou inteligente, eu tenho a minha maneira de fazer, eu tenho a minha estratégia. E às vezes no casamento, as pessoas querem resolver os problemas na discussão, na briga. Querem resolver os problemas da criação dos seus filhos na brutalidade, na ignorância. Quer resolver os problemas financeiros na falcatrua, na ignorância. Então, às vezes, nós somos assim como seres humanos. Mas hoje, o Senhor, através da Bíblia, está nos ensinando a usar as armas certas para que nós possamos ser bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido na sua vida conjugal, na sua vida empresarial, sua saúde, na sua vida financeira, na criação dos seus filhos? Então, aprenda a usar as armas certas e você vai ser bem-sucedido. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, olha o que diz aqui, que palavra linda. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. A sua briga, marido, esposo, não é contra a sua esposa. A sua briga, esposa, não é contra o seu marido. Ó pais, a briga sua não é contra os seus filhos. Olha, dono de empresa, a sua briga não é contra o funcionário. Operário, funcionário, a sua briga não é contra o seu patrão. Então, o que a Bíblia está nos aconselhando e nos alertando? Que a nossa luta, ela está em uma dimensão espiritual. Então, se nós não nos levantarmos a partir de hoje para usarmos as armas certas, nós sempre iremos errar o alvo. Nós sempre iremos dar com os burros na água. As coisas não vão fluir, não vão dar certo nas áreas que você quer conquistar e nas áreas que você quer vencer. Pergunta neste dia: você quer vencer? Você quer conquistar? Você quer ser bem-sucedido? Use as armas certas. Use. O rei Josafá, ele usou as armas certas, como um cristão que ele era. E eu conclamo a você, no momento difícil, de dificuldade que você está passando e vivendo, que você possa usar realmente as armas de Deus. E Deus vai te abençoar de uma forma assim sobrenatural. E olha, para finalizar esse nosso devocional, usando as armas de Deus, aqui em 2 Crônicas 20, aqui no versículo 17, diz o seguinte, que quando Josafá ele usou as armas certas, olha o que aconteceu. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que coisa linda. É isso que eu estou falando para você. É isso que Deus está querendo te revelar. É isso que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Quando o rei Josafá usou as armas certas, a oração, o jejum, tá? E o louvor, o Senhor se manifestou a ele e disse: parai, ficai quieto e veja o grande livramento do Senhor. Então, quando você usa as armas certas, Deus, ele resolve o seu problema. Deus, ele age na sua vida. Ah, pastor, eu estou passando uma dificuldade na minha empresa, na minha finança, na minha vida conjugal, na criação dos meus filhos, na minha saúde. Pois então, é isso que eu estou falando. Se você está passando essa dificuldade tão grande, enfrentando esse desafio, então por que não usar as armas certas? Deixe de usar as armas erradas, que são as armas humanas. Passe a partir de hoje, como cristão que você é, a usar as armas de Deus e você vai ser bem-sucedido. O rei Josafá, ele não fez nada, ficou de braços cruzados, só vendo Deus pelejar por ele, só vendo Deus batalhar por ele. E a Bíblia diz que, através da ação de Deus, Deus desbaratou os inimigos que vieram contra ele. Você quer que Deus desbarate os inimigos que vêm contra você? Você quer que Deus resolva as suas dificuldades e resolva os seus maiores desafios? Então, use as armas certas. Quero fazer uma oração para a gente terminar. Pai querido, em nome de Jesus, quero apresentar a vida conjugal deste homem, quero apresentar a vida dele como esposo, a vida dessa mulher como esposa, quero apresentar os filhos deste casal, apresentar a saúde dele ou dela, apresentar a vida financeira e apresentar a vida profissional de cada um e apresentar, ó Deus, as dificuldades que essa pessoa está vivendo e apresentar os desafios que eles estão por enfrentar nesse futuro bem próximo. Abençoa, Pai, entra com providência e que o teu Espírito Santo toque os corações para que possa usar as armas certas, que as armas de Deus, para que eles possam conquistar e vencer em todas as áreas que eles precisam e necessitam, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.